Então nós realmente podemos, com erros e acertos... Agora aqui é que é a questão. A queda de Alexandre de Moraes já está acontecendo aos poucos. Veja só, pessoal. A lei Magnitsky foi só um toque para Moraes, para ele perceber que, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. Vejam só, aquele juiz que se sentia intocável, que se sentia o majestoso, o esplêndido, que ninguém poderia contrariar ele, ninguém poderia dizer que ele estava errado, ninguém poderia apontar o dedo, ninguém poderia falar nada contra Moraes. Ele era a suprema autoridade, ele mandava em tudo, ele passou por cima do parlamento, passou por cima do Congresso, passou por cima dos senadores. Na Corte do Supremo Tribunal Federal, a voz mais alta era dele, ele era a autoridade suprema, ninguém o contrariava. Pelo contrário, seus colegas de turma ali passavam a mão na cabeça dele, ninguém dizia nada, com as suas atitudes arbitrárias que o Brasil inteiro viu as formas ilegais como ele tratou os advogados de Bolsonaro, de Braga Neto e assim sucessivamente. Mas Alexandre de Moraes está caindo e ele mesmo sabe disso. Ele tenta disfarçar, ele tenta fingir que é o durão, que ele é quem manda, ele vai se sustentar firme até o fim. Mas ele mesmo, pessoal, já está percebendo que a casa dele não está conseguindo mais se sustentar. A lei Magnitsky foi para mostrar e apontar o dedo na cara de Moraes, para dizer, ó, Moraes, teus dias estão contados. Eu vou soltar um vídeo aqui que vocês vão ver que o Moraes, ele vai falar de uma forma como se ele não quisesse levar essa culpa sozinho. Veja só, é um vídeo que ele vai falar suas palavras, vai mostrar que pode haver erro dentro do judiciário, mas existe uma turma ali para um corrigir o outro. Ou seja, você vai entender muito bem quando ele falar. É como se ele fizesse uma meia-culpa e as pessoas que estão do seu lado julgando a primeira turma tivessem culpa também. Ou seja, Moraes não vai querer levar a bronca sozinho? Lógico que não. Moraes não vai querer ser, por exemplo, impeachmentado sozinho. Moraes não quer a lei Magnitsky sozinho nas suas costas. Moraes, ele não quer ser o único que não vai entrar nos Estados Unidos, que não vai poder usar cartão de crédito, que não vai poder fazer um monte de coisa, transação bancária. Ou seja, ele quer levar alguns amiguinhos seus de toga com ele. Veja só, pessoal, vamos ver esse vídeo aqui, analise as falas do ministro Alexandre de Moraes e tire suas conclusões. Se isso não for uma meia-culpa de um juiz que se achava inquestionável, de um juiz que se achava, na minha concepção, ele se achava inerrante, maior do que a lei. Eu acho que ele se sentia muito maior do que a lei, ele se sentia muito maior do que a Constituição. Agora eu tô vendo o Alexandre de Moraes mais murcho. Bora prestar atenção nesse vídeo aqui que você vai entender o que é que eu tô falando. Presta atenção nas falas de Alexandre de Moraes. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Ele ainda continua nessa narrativa dele, porque ele não pode voltar atrás. Se ele voltar atrás com isso, ele vai, eu tenho certeza que ele vai até as últimas consequências. Isso é fato. Essa questão de tentativa de golpe, essa narrativa, ele vai sustentar até o fim. Porque ele não vai poder negar isso. Porque se ele nega isso, acabou para ele. Então, por mais que essa tentativa de golpe não existiu e só existe na cabeça dele, ele vai sustentar isso. Mas, bora ver o que é que ele vai falar. Presta atenção nas falas de Moraes. Veja isso aqui que ele vai falar e tenho certeza que você vai olhar e vai dizer, como assim? Já já nós voltamos a fazer alguns comentários. Preste atenção. No dia 8 de janeiro de 2023. Bora. E as instituições reagiram. Sim. As instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Tá bom, vamos supor que você tá certo até aqui. Tá bom, eu acredito em você, Moraes. Então nós realmente podemos, com erros e acertos...
Agora aqui é que é a questão. Aqui é que entra o calcanhar de Aquiles. Veja só, eu vou voltar um pouquinho para você entender. Eu dou até risada com um negócio desse. Uma pessoa que julgou, prendeu, botou tornozeleira eletrônica, prendeu um monte de gente do dia 8, inocente, botou todo mundo no bolo, Débora do Batom, 14 anos de prisão, senhoras, senhores, um monte de coisa. Os vândalos têm que pagar, mas veja só, pessoal, ainda que seja vândalos e que tenham quebrado as coisas, mas 14, 16, 18 anos é inacreditável. Isso não existe. Pessoas que não fizeram nada contra ninguém, quebraram vidros, que isso é vandalismo e tem que pagar sim, mas não com essas penas. Mas preste atenção, com erros e com acertos. Esses erros é como se fosse uma meia-culpa. Eu vou voltar só um pouquinho para nós entender. Eu fico falando assim, mas é justamente por causa disso, pessoal. Que nós sabíamos, eu sabia que um dia a casa dele ia cair. E as falas dele demonstram claramente que a casa dele está caindo. Mas ele não quer levar isso sozinho, ele vai falar de erros e acertos, e eu quero que você entenda todo o contexto. Peço perdão a você, peço desculpas, mas eu vou voltar e deixo para fazer uma interação mais na frente. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. Beleza. Então, independente de erros e de acertos, isso faz parte. Então significa dizer que vocês dizem que acertaram ao impedir o golpe. Vocês acham que vocês acertaram em prender as pessoas e tomar todas as atitudes. Mas ao mesmo tempo você diz com as suas palavras que pode haver erros. Aconteceu erros em excesso nas prisões. Ou isso não é um começo de uma meia-culpa? Olha só, vamos continuar. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam. Alexandre, eu pensava que vocês eram inerrantes. Eu pensava que vocês não cometiam erro, rapaz. E agora que tu vem com essa notícia, depois de tudo que vocês fizeram, que teve erro, será que teve algum erro em algum julgamento de vocês? Será que teve algum erro em alguma sentença de vocês? Será que teve algum erro em uma busca e apreensão que vocês fizeram? Porque depois que está vindo áudios, depois que está vindo conversas no WhatsApp que o seu ex-assessor está colocando, o Tagliaferro, que era o ex-assessor de Moraes, está expondo que eles perseguiam pessoas da direita, né? Faz aí prova aí para nós botar esse povo na cadeia. Era isso. Aí você quer fazer uma meia-culpa. Pode ter acontecido erros e acertos. Ou seja, você está fazendo uma meia-culpa e você está se declarando aqui. Não tem para onde correr, não. Não pode dar colher de chá, não. Agora vamos continuar aqui? Para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Mas nós podemos realmente comemorar que a independência, a autonomia... Aí ele fala dos erros e acertos, que uns para corrigir os erros dos outros. Aí aqui ele, para fechar esse assunto, ele diz, agora nós pode comemorar a autonomia, é o quê? Dadas ao Poder Judiciário pela Constituição de 1988. Não, pela sua cabeça. Essa autonomia, essa autoridade, essas atitudes ilegais foram dadas pela sua cabeça. O que você fez de forma arbitrária foi
leis que você criou e disse, é isso mesmo que eu vou fazer. Censura, isso é lei que você criou na sua cabeça, desde as eleições passadas. Então não venha com essa de que a Constituição nos garantiu, conversa fiada. Ninguém aqui é menino, não precisa ter um doutorado em advocacia, em direito, para saber que você censurou meios de comunicação, a Jovem Pan, você censurou jornalistas, você derrubou páginas. Ou não foi? Ou tudo isso a Constituição lhe dá garantia para que você faça isso? Um juiz tenha superpoderes para derrubar, para censurar, para calar. Ou isso não aconteceu, ou eu estou inventando isso. Ela garantiu o fortalecimento das instituições, a democracia no Brasil e, obviamente, junto com outras instituições e outras previsões constitucionais, a efetividade de direitos fundamentais que até 88 seriam inimagináveis no Brasil. A implementação desses direitos fundamentais. Então, isso é uma realidade. Mas, obviamente, nós temos que olhar para frente. Nós temos que verificar quais os problemas. Sim, quais os problemas? Quais os defeitos que podem ser corrigidos. Que podem ser corrigidos. Você tá de brincadeira, né? Não, com esses comentários aqui que eu estou fazendo, eu não estou querendo dizer que eles têm que ser perfeitos e acertar em tudo. Não, não é isso. Eu vou dizer que eu acho até louvável essas falas dele. Sim, com certeza. Eu não sei do coração dele, mas é até um jeito humilde de dizer, ó, nós erramos. Havendo falhas, havendo defeito, nós podemos corrigir. Eu acho que isso é uma virtude louvável, que uma pessoa diz, ó, ela reconhece que errou. Porque quando uma pessoa fala isso, é porque ela reconhece que errou ou reconhece que houve erro. Ou eu estou inventando isso? Porque se ele falou de excessos, se ele falou de uma turma, porque se um errar os outros vêm e corrigem. Se ele falou aqui, como ele mesmo disse aqui, ó, deixa eu voltar. Quais os problemas? Os problemas. Se ele falou de problemas, quais os defeitos que podem ser corrigidos? E quais os desafios que todos nós do campo jurídico, não só o Poder Judiciário, Ministério Público... Então aqui ele está fazendo uma meia-culpa. Não está fazendo uma culpa toda. Ele não foi bem claro e direto em dizer nós erramos. Não. Mas quando ele disse excessos, quando ele diz corrigir, quando ele fala sobre isso, que uma turma está ali para... se um errar, os outros estão ali para corrigir, é porque ele reconhece que teve. E não é só ele que reconhece, não. Todos nós sabemos que teve erros nas arbitrariedades dele. Ele fala, ele confessa e ele diz isso aqui. Ele simplesmente está dizendo, aconteceu. Teve excessos. Dá para entender claramente isso. E ele sabe que teve excessos. E não só ele. Os advogados da OAB sabem disso. Os outros juízes, do colega dele do Supremo Tribunal Federal, sabem disso. Os senadores sabem disso. Todo o Brasil sabe disso. Até um leigo sabe que ele ultrapassou. Colocou uma tornozeleira eletrônica. Não existe isso. Eu nunca vi dizer que uma pessoa que nunca foi presa, ainda está para ser julgada, já recebe uma tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica recebe um presidiário que vai ter a sua saída temporária para ir para casa. Saidinha, né? Aí sai com tornozeleira.
depois de já estar cumprindo pena. Mas não, ele decidiu colocar a tornozeleira. Ele decidiu, aí houve ou não houve excessos? Porque ele, aqui é a meia culpa dele, ele decidiu que Bolsonaro não podia usar redes sociais. Qual é o crime de usar uma rede social? Ah, é porque tá falando mal de mim, então eu vou censurar, não vou deixar. Isso é censura. Como é que vem com essa conversa de democracia se ele tá censurando? Então, não existe isso que ele tá falando aqui. Não existe. Sabe? Senadores vendo isso? Como é que pode ele pegar um senador eleito? Senador que foi eleito pelo voto do povo e está no seu mandato ainda. Cortou o salário desse senador. Ah, mas é porque ele falou isso e aquilo. Aí corta o salário do senador, colocou uma tornozeleira eletrônica no senador, mas é porque ele falou isso. Então quer dizer que você é intocável, ninguém pode falar nada contra você. Ninguém pode lhe questionar, ninguém pode duvidar, ninguém pode falar nada. Todo mundo tem que somente aceitar e dizer amém para tudo que você determina, fala. E todo mundo tem que ficar quietinho ali. É isso. Então quer dizer que o Mauro Cid, que sofreu uma pressão psicológica para falar mais de 10 versões, a mesma coisa, tudo diferente, com ameaças de prender pai, mãe, filho, ou não foi? Então quer dizer que isso aí tá tudo, não teve excesso nisso não, não teve. Aonde o advogado Chiquini fez alguns interrogatórios ao Mauro Cid e o senhor cortou a fala dele em algumas ocasiões. Então não teve excesso, não. É porque o senhor se sente a suprema autoridade, não pode ser questionado por ninguém, né? O senhor é quem manda e censura, derruba, prende, persegue, julga, faz tudo, ninguém pode lhe questionar. O senhor que se diz a vítima do processo está julgando o processo. Como é que pode um negócio desse? Onde é que existe uma imparcialidade em um juiz que vai julgar as pessoas, vou colocar dessa forma, as pessoas que tramaram tirar a sua vida? Então quer dizer que o senhor vai ser isento, imparcial, justo. Ah, rapaz, eu sabia que tu estava planejando tirar a minha vida, ó, tu e tu. Eu sabia que vocês três iam tirar a minha vida, mas eu vou ser justo no julgamento de vocês. Eu vou ser totalmente imparcial. Eu vou coletar as provas, eu vou deixar vocês com a ampla defesa, eu vou deixar da forma mais justa. Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Não. É só no Brasil que isso acontece. Tribunais de Contas, Defensoria, Advocacia Pública, Advocacia Privada, a Ordem dos Advogados, nós temos que verificar quais os desafios que nós temos que encarar de frente para poder avançar mais. E eu sei quais são os desafios que nós temos que encarar de frente para avançar mais. Eu vou te dizer, Alexandre, os desafios que nós temos que encarar de frente é ano que vem diante daquelas caixinhas, votando em senadores independentes que não tenham rabo preso no Supremo. É votando em senadores e tirando esses aí que são apadrinhados, esses aí que tem ficha suja, esses que tem nas gavetas do Supremo alguma pendência. Tirar esse povo e colocar senadores independentes que tenham legitimidade moral para dizer vou assinar o impeachment e votarem em um senador independente para dizer vamos pautar o impeachment. Para fazer um interrogatório diante do senhor ali, diante dos senadores, o senhor ser interrogado por todos eles e responder por tudo o que o senhor está fazendo. Até porque os juízes do Supremo Tribunal Federal, ninguém investiga eles. Ninguém. Vocês podem investigar todo mundo, todo o Brasil. Vocês podem censurar, prender. Vocês podem fazer tudo com todos. Porque vocês são a Suprema Corte. Vocês são os supremos juízes. Vocês fazem isso com todos. Agora ninguém investiga vocês, ninguém interroga vocês, ninguém pergunta nada a vocês, ninguém questiona, ninguém faz nada, porque vocês estão acima de tudo. É inacreditável. E isso está acontecendo por causa de um Senado fraco, covarde, omisso,
por causa de um Senado que tem, sabe, estão aqui, ó, na sua mão. Isso aqui é a verdade, os senadores estão comendo medido. Porque se Davi Alcolumbre fosse independente, ele teria respeitado a maioria das assinaturas e tinha dito, eu não vai prevalecer, ainda que eu seja presidente, ele deveria fazer isso. Ainda que eu seja presidente do Senado, eu vou respeitar a maioria das assinaturas, ainda que não dê em nada, ainda que esse impeachment não passe, mas eu vou respeitar a maioria das assinaturas e vou encaminhar para frente esse impeachment aí. Vamos ver no que é que vai dar esse processo aí. Se não der em nada, se Alexandre de Moraes estiver correto, se Alexandre de Moraes estiver de forma isenta, honesta, acabou-se. Ele vai permanecer no Supremo. Agora, se tiver alguma fichinha, meu filho, a sua ficha cai, a sua casa cai. A sua autoridade, essa autoridade de Alexandre de Moraes, essa moral toda, é porque ele sabe que os senadores não... o presidente do Senado não vai colocar isso para frente. Igual o Rodrigo Pacheco não vai colocar. E o Davi Alcolumbre, de forma ousada, que é muita ousadia dizer, ainda que tivesse 81 votos eu não colocaria... Isso já diz tudo. Mas eu tenho certeza que vocês vão pagar por todas essas arbitrariedades, todas essas ações contra a população brasileira. Calando só um lado, só a direita, só persegue a direita, é só um grupo só, não sei porquê, né? Vai saber. Não tem nada não, o seu dia está chegando. Enquanto isso, vamos esperar que a justiça de fato aconteça. E eu não quero que aconteça, seja tirada a força, nada disso. Nada fora da democracia. Eu quero que aconteça tudo dentro da democracia. Tudo dentro da legítima ordem que tem que ser feita, né? Senadores independentes que tenham moral para fazer isso, coloca o impeachment para frente, coloca Alexandre de Moraes de frente a esses senadores para interrogar cada senador fazer as suas interrogações, investigar. E se for o fato e acontecer de haver arbitrariedades, decretar impeachment e o senhor responder por toda a arbitrariedade, desde que seja tudo provado. Se o Tagliaferro, de fato, ele está mentindo com os áudios que ele está colocando, mentindo com as mensagens de WhatsApp que ele está colocando, ele tem que sofrer as consequências. Mas e se for verdade? E se for verdade, que eu acredito que ele não vai fazer um negócio desse para se queimar diante de um juiz do Supremo. Ele não é louco. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. E eu aguardo para ver novas notícias dessa novela chamada Alexandre de Moraes. Pessoal, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.